uma época que eu nunca imaginava que a gente pudesse viver. Realmente é uma coisa assim, para mim, inédita, né? De outros eventos que eu participei, eu sempre falo, olha, quando eu via pela TV as ruas da China totalmente vazias, eu não imaginava que isso fosse acontecer aqui no Brasil, em que pese a gente está com algumas ruas aqui ainda cheias, mas a tendência disso talvez seja um pouco mais de reclusão, de isolamento por parte das pessoas. Então, é uma pandemia que veio causar um transtorno imenso para a gente, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, uma pandemia terrível. E que a gente tem que adaptar e tentar nos resguardar da melhor forma possível. E é dentro desse resguardo, né, é que a gente pensa em como contribuinte, né, aí já entrando até um pouco nas questões tributárias, como contribuinte salvaguardar aquilo que a gente tem mais de precioso dentro da empresa, que é o nosso caixa. Então, quando a gente quer fazer esse salvamento do caixa, a gente pensa logo nas coisas que a gente tem para pagar. E uma das coisas que nos acompanha mês a mês são os tributos e também a nossa folha de pagamento. Isso aí é essencial dentro de uma empresa, né? A folha de pagamento é essencial, os empregados são essenciais dentro de uma empresa. E a gente quer, na realidade, uma facilitação para poder manter essas pessoas principais dentro da empresa. E essa facilitação tem de vir do governo. O governo federal, principalmente, tem editado normas, ou editou até pouco tempo algumas normas, para tentar facilitar isso e ajudar as empresas de uma maneira geral. Só que a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse debate, só que eu vejo essas normas muito tímidas. Eu entendo que o governo tem muito mais meios de contribuir do que fez até agora. Será porque ele tá fazendo isso a conta gotas, com a esperança de que isso acabe no próximo mês ou no mês seguinte? Pode ser. A gente não tem essa certeza, né? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer o mês que vem. O certo é que o governo tem feito algumas coisas que têm colaborado, mas eu entendo que poderia fazer mais e poderia contribuir mais. Inclusive, vou dar alguns exemplos depois aqui em relação a essas contribuições que o governo poderia dar para a gente. Mas as normas que ele trouxe até hoje já estão ajudando algumas empresas. Várias empresas já manifestaram que a ajuda está sendo boa. Outras ainda estão carecendo de um pouco mais. Eu vou passar aqui a nossa apresentação para a gente conversar um pouco sobre essas normas, mesmo porque a gente tem muitas datas, né, de prorrogação de vencimentos, para que a gente não se perca nessas datas. Então, vou passar para a gente ir visualizando na tela as datas de prorrogação, os tributos que estão abrangidos por essas prorrogações. Vamos lá, não está numa ordem cronológica essa situação, ela não está cronologicamente colocada, mas isso é muito independente, né? Então, não estou trazendo aqui a primeira norma que foi editada, estou trazendo de maneira independente para dentro da apresentação. Então, o que a gente tem aqui que foi muito bom, em que pese a gente ter um acúmulo um pouco mais na frente? Prorrogação de contribuições previdenciárias patronal, contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS. Então, essas contribuições, por meio de portaria do Ministério da Fazenda, né, essa portaria 139, elas sofreram prorrogações em relação às competências março e a competência abril. Então, essas competências, elas foram prorrogadas para pagamento no mês 8 de 2020 e no mês 10 de 2020. Então, quem é março, competência março, vai pagar a sua contribuição lá em agosto, e quem é da competência abril pagará a contribuição em outubro. Aqui cabe algumas observações. Primeiro, as contribuições que estão privilegiadas, vamos dizer assim, por essa prorrogação, são essas que estão aí na tela. É o INSS patronal, mais o RAT, é o INSS dos empregadores domésticos, né, a parte do empregador doméstico, é o INSS da agroindústria,
o do empregador rural pessoa jurídica e empregador rural pessoa física, a CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, o PIS, PASEP e a COFINS. Por que a gente coloca essas observações? Porque o que não está aqui elencado não está com o privilégio da prorrogação. Então, por exemplo, algumas pessoas perguntam, fazem a seguinte pergunta: aquela retenção da contribuição previdenciária em relação aos serviços prestados, ela está prorrogada? Não, não está. Então, quem presta o serviço, quem toma o serviço, tem que atentar em relação a isso. O tomador de serviço tem que fazer a retenção da contribuição previdenciária, em que pese ser uma contribuição que vai ser posteriormente deduzida daquela que você tem que pagar. Então, isso não está contemplado com a prorrogação. Então, PIS, COFINS e o INSS, que está elencado aqui na nossa apresentação, é que estão contemplados com a situação. E qual que é o efeito disso na empresa? A gente não está tendo aqui parcelamento, a gente não está tendo aqui suspensão delas, a gente está tendo uma prorrogação. Então, nos meses em que elas vencerem, né, o mês da prorrogação em que elas vencerem, a gente terá um efeito duplo, né, que nós temos que pagar aquela que foi prorrogada e mais a do mês anterior. Então, nós vamos ter um efeito aí de acúmulo de duas competências. Né? Vamos para frente aqui, que tem mais notícia boa. Essa aqui é boa, mas tem mais notícia boa também. Outra prorrogação que foi concedida por meio de resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional é em relação aos tributos do Simples. E esse aí é muito bem-vindo, porque a gente sabe que o microempresário, o empresário de pequeno porte é aquele que mais emprega no Brasil. Então, nada mais justo do que prorrogar esse tributo para que esse empresário possa ter um pouco mais de segurança financeira na sua empresa, no seu negócio. Então, o que o Conselho Gestor decidiu em relação a essas prorrogações? Tudo aquilo que for tributo federal incluído no Simples, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, que estão dentro do Simples, eles têm uma prorrogação de 6 meses para as competências março, abril e maio. Então, esses tributos do Simples, eles serão pagos, respectivamente, em outubro, novembro e dezembro. Então, a gente está falando aqui de tributos federais dentro do Simples. Juntamente com eles, também por 6 meses, os tributos incidentes para o microempresário individual. Então, além do tributo federal, o microempresário individual também tem 6 meses para pagamento desses períodos de apuração de março, abril e maio. O que veio um pouco mais tímido, vamos assim dizer, né? É a palavra que a gente vai usar muito aqui, essa timidez, tímido, são os tributos ICMS e ISS. Esses foram prorrogados tão somente por 3 meses. Então, as competências março, abril e maio, elas têm o vencimento de ICMS e ISS prorrogado para julho, agosto e setembro. Nós vamos ter aí também um acúmulo de 2 competências, porque temos que pagar as competências normais e as competências prorrogadas na efetiva data do vencimento. Mais coisas concedidas pelo governo federal para tentar amenizar essa pandemia, esse efeito nefasto da pandemia. Prorrogação dos prazos para entrega de declarações à Receita Federal. E aí nós temos aqui 3 prorrogações. Uma, que é o imposto de renda da pessoa física, né, que estava previsto para ser entregue em 30 de abril e passou para 30 de junho. Eu costumo brincar que o pessoal que trabalha com contabilidade, né, e que faz as declarações de seus clientes, eles ganharam aí mais, né, as pessoas, os contadores, né, ganharam aí mais 2 meses para desovar essas declarações. E também foi prorrogada a DCTF, que deveria ser entregue em abril, maio e junho,
elas foram prorrogadas para o 15º dia útil do mês de julho. Então, desse CTF que entrega em abril, maio e junho, serão entregues no 15º dia útil do mês de julho de 2020. E a EFD, que é o SPED Contribuições, né, EFD, PIS e COFINS, com entregas previstas para abril, maio e junho, serão entregues no 10º dia útil do mês de julho de 2020. Qual que é a observação que a gente faz em relação à prorrogação das declarações? Primeira, aquela empresa que está sujeita à entrega da ECD, que é o SPED contábil, não tem essa prorrogação. A ECD deve ser entregue agora no final de maio. A ECF, que é a escrituração contábil fiscal, que é a nossa antiga DIPJ, também não está prorrogada. Então, a princípio, será entregue no mês de julho. Não temos notícias de outras prorrogações em relação a nenhuma dessas declarações entregues à Receita Federal. Então, portanto, estão todas mantidas para o prazo respectivo, com exceção dessas aqui. A SCD e a SCF, tendo em vista a medida provisória 931, que prorrogou o prazo das Assembleias Gerais Ordinárias, pode até ser que essas declarações acompanhem essa nova data da AGO, das SAs, né, das limitadas também, no caso. Mas, até o momento, não há nenhuma definição ainda por parte do governo em relação a essas outras declarações. Andando um pouco mais, e foi uma das primeiras prorrogações, né, primeira regra, né, não é nem prorrogação, a primeira regra que surgiu, né, para minorar, né, o efeito econômico nas empresas, é a suspensão do recolhimento do fundo de garantia pela medida provisória 927. Então, nós temos ali o período de março, abril e maio, com vencimento original para abril, maio e junho, elas foram parceladas, foram suspensas, esses períodos foram suspensos, e o pagamento vai ocorrer em 6 parcelas a partir de julho de 2020. Então, aqui a gente não está falando de uma prorrogação especificamente, mas de uma suspensão para que haja o recolhimento a partir de julho em 6 parcelas. Então, é uma suspensão da exigibilidade. O pagamento, ele será... eu estou com uma dificuldade de fazer a leitura aqui, por isso que às vezes eu me aproximo um pouco aqui da câmera. O pagamento das contribuições, ele será quitado em 6 parcelas, como a gente já disse. Não haverá incidência, óbvio, né? Não haverá incidência de multa e dos encargos previstos na lei do FGTS. Para usufruir dessa situação, o que o contribuinte tem que fazer? O que o empregador tem que fazer? Até o dia 20 de junho, né? Até o dia 20 de junho de 2020, ele tem que declarar essas informações na respectiva declaração que ele envia, que vai para a Caixa Econômica Federal, que vai lá para o INSS. São aquelas declarações normais da folha de pagamento. Então, até 20 de junho, ele tem que fazer essa declaração. Porque se ele não fizer essa declaração e não recolher no prazo que deveria ter sido recolhido, ele incorrerá em multa e juros em relação a ficar devedor do FGTS. Uma outra situação também é que essas informações dadas, elas serão consideradas um reconhecimento do crédito decorrente da declaração. Então, a partir do momento que ele deu uma declaração, o empregador estará reconhecendo, ele está declarando e reconhecendo aquela dívida ali. Então, isso é importante que se tenha isso em mente, que se eu quero parcelar, eu tenho que informar até 20 de junho, e já sabendo que eu, fazendo isso, estou, obviamente, declarando que sou devedor do FGTS. Né? E os valores que não forem declarados, né,
eles estarão sujeitos ao pagamento integral da multa e dos juros. Lembrando ainda que, por regra da instrução normativa, que trata até muito mais de questão trabalhista do que propriamente de questão tributária, ela coloca que se houver uma rescisão do contrato de trabalho, implica na resolução da suspensão, ou seja, essa suspensão não prevalecerá e o FGTS terá, então, de ser recolhido aos cofres públicos, caso haja uma rescisão do contrato de trabalho do empregado. O que o governo quer aqui? Segurar aquilo que a gente mais tem de precioso hoje, que é o emprego. Né? Um pouco mais para frente, a gente vai falar um pouco mais dessa questão do emprego, o quanto ele é importante, para a gente ter uma dimensão disso. Uma outra situação também muito interessante e que veio com a medida provisória 932 é a redução das alíquotas de contribuição ao Sistema S. Então, o Sistema S, que é uma contribuição que o empregador recolhe juntamente com a contribuição chamada previdenciária patronal e dos empregados, ao SENAT, ao SENAC, ao SENAI, ao SESC, ao SESI, ao SESCOP, né, ao SENAR, essas contribuições tiveram a sua alíquota reduzida. Então, aqui, a gente não está falando de suspensão, não estamos falando de parcelamento, estamos falando de redução. Então, foram reduzidas em 50%. O contribuinte, ele tem, durante 3 meses, né, dessa suspensão, tem um prazo específico para isso, que é de abril a junho, e a gente entende que são os fatos geradores de abril, porque é uma redução da alíquota que veio com uma medida provisória que entrou em vigor em abril. Então, a gente entende que são fatos geradores de abril, não há uma manifestação oficial por parte da Receita Federal acerca disso, mas durante esses 3 meses será reduzido em 50% esse recolhimento. E eu já posso adiantar que a Receita Federal já manifestou no seu site que, por meio da DCTF Web, que essas contribuições já vão estar automaticamente reduzidas no momento em que o contribuinte der as informações para o pagamento dos respectivos valores. Então, a Receita, segundo ela, já se programou para que a redução ocorra dentro dos 50%. Então, aqui, gente, nós estamos falando de uma situação dessas entidades. Foram essas entidades que sofreram essa redução por meio da medida provisória 932. Não está contemplada na medida provisória outras entidades. Por exemplo, o SEBRAE, ele não está tendo redução. Ele tem uma outra situação a ser cumprida, mas ele não tem essa redução aqui especificamente. Tá? Isso é muito importante. E nós já temos notícia também que a Confederação Nacional de Transportes já entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para tornar esse artigo da medida provisória inconstitucional, sob a alegação de que essas contribuições não podem ser reduzidas da forma como está sendo reduzida. Caberá ao Supremo decidir se isso vai acontecer, como vai acontecer, se realmente é inconstitucional ou se não é. O Supremo vai julgar isso e certamente a gente vai saber qual o resultado e o que a gente deve fazer se o resultado for negativo em relação ao contribuinte. Ok? Aqui nós temos uma situação de redução de alíquotas do IOF, que também veio para amenizar um pouco essa crise, né? E aí nós estamos falando do decreto 10.305 em relação ao IOF nas operações de crédito, né? Nós temos IOF em outras operações, mas em relação às operações de crédito, nós temos uma redução das alíquotas do IOF a zero. Então, a alíquota sai da alíquota normal do IOF e vai a zero. De qual período? 3 de abril a 3 de julho de 2020.
Então, todas as operações de crédito contempladas na lei, no decreto, né, no 10.305, elas estarão com a redução da alíquota zero. Inclusive, aquela alíquota de 0,38% remanescente da famosa CPMF, que foi considerada inconstitucional lá no passado. E, em função da perda do 0,38%, na época, o governo trouxe essa alíquota de 0,38%, que é uma alíquota adicional, ele trouxe para dentro do IOF. Então, inclusive, essa alíquota também está zerada nesse período de 3 de abril a 3 de julho de 2020. O que abrange nessas operações de crédito, que a gente pode dar de exemplo aqui, para facilitar um pouco o entendimento, são as operações de empréstimos, as operações de descontos, inclusive naquelas vendas de títulos para empresas de factory, os adiantamentos a depositantes nas instituições financeiras, né? Esses empréstimos sob forma de financiamento, né? Os excessos de limite do cheque especial, né? E, além de tudo, o que é mais importante, o que é mais interessante aqui, que eu vejo nisso, são os créditos intercompanies. Numa situação dessa, você tem empresas do grupo, uma emprestando para outra, e isso é considerado uma operação de crédito, um mútuo, né? Considerado uma operação de crédito sujeita ao IOF. Nesse intervalo de tempo, que é 3 de abril a 3 de julho, não há que se falar nessas operações de mútuo e intercompany na incidência do IOF. Então, as empresas que, porventura, receberem de outras pessoas jurídicas algum empréstimo, não há que se preocupar aqui com essa questão do IOF. O que a gente tem que ficar atento são as formalidades disso, né? O empréstimo tem que ter uma origem financeira, tem que ter uma transição financeira, né? O dinheiro tem que sair de uma conta, entrar na outra conta, enfim. São coisas normais, que não tem nada a ver com a questão aqui da redução em si, mas são inerentes à atividade de mútuo, né? Atividade de empréstimo, que tem que ter um documento suportando toda essa situação. Então, para o IOF, uma operação interessante, essas, inclusive, que a gente vê muita empresa fazendo mútuo uma com a outra, e às vezes elas não preocupam com o IOF. E se for nesse intervalo de tempo, é que realmente não tem que preocupar, porque teve uma redução da alíquota para zero. Outras reduções que a gente verificou na legislação também são as reduções a zero de alíquotas do IPI. Né? Mas em relação a que essas reduções? Elas estão abrangendo especificamente material, ativos relativos a insumos e ativos relativos para o combate do coronavírus. Então, ali se a gente analisar o decreto 10.285 e 10.302, eles estão elencando lá 19 ou 20 situações que demonstram a redução a zero disso. Então, a gente vai ver lá que tem medicamentos, que tem produtos químicos, que tem ativos, mas todos voltados para o combate à Covid-19, né? Essas alíquotas serão restabelecidas a partir de 1º de outubro de 2020, né? Então, elas estão zeradas, né? Mas, a partir de 1º de outubro de 2020, elas voltam, a princípio, voltam ao normal. Porque o que a gente verifica nessa situação, até é importante dizer, é que a gente vê que o governo tem dado ênfase para os meses de março, abril e maio, na esperança de que essa coisa se resolva no mês de junho. Então, parece-me que está vindo um pouco a conta-gotas. Vamos dar um benefício até junho, vamos dar um benefício até julho no máximo, e não fazer uma coisa até o final do ano, não fazer alguma coisa até o meio do ano que vem, para também não desabastecer o caixa do governo. Então, eles devem estar pensando, né, certamente, né, estão pensando em fazer a conta gotas, e à medida que a coisa vai avançando, eles vão abrindo um pouco mais a torneira com um benefício melhor e maior para as empresas. E aí a gente tem também
a redução das alíquotas de produtos de importação, né? Resoluções da CAMEX, elas trazem a redução a zero do imposto de importação para também produtos relativos ao combate à Covid-19. Então, as empresas que trabalham com esses produtos, com esses ativos, elas estão sendo beneficiadas, o governo está dando aqui uma possibilidade delas trazerem, no caso da importação e no caso da industrialização, trazer para o mundo jurídico, né, para o mundo social, o mundo sanitário, né, o mundo da saúde, isso aqui com uma carga tributária mais reduzida, ou bem reduzida, já que está a zero. Aí nós tivemos também uma redução das alíquotas de PIS, COFINS, do PIS importação e da COFINS importação, para o sulfato de zinco que é utilizado na produção de medicamento também. Então, até 1º de outubro de 2020, essa incidência de PIS, COFINS e de PIS importação e COFINS importação, no caso da importação desses produtos, eles também têm uma redução dessas alíquotas, né? Essas alíquotas foram zeradas para essa situação, para esse tipo de medicamento. Então, basicamente, isso aí está beneficiando um determinado segmento só de importação desses produtos. Uma coisa que talvez tenha passado despercebido das pessoas e que a gente verificou na medida provisória 936, o que é a medida provisória 936? Ela está trazendo uma questão mais do emprego, mais trabalhista, mais do programa, daquele benefício emergencial, questão de suspensão de contratos, que não é o nosso objeto aqui, não é o nosso objetivo aqui. O que nós temos na medida provisória 936, que é alguma coisa ligada à área do tributário? É que, na hipótese da pessoa jurídica fizer aquela ajuda compensatória, dar aquela ajuda compensatória ao seu colaborador, ao seu empregado, esse pagamento, né, que a gente chama de benefício emergencial, que é a ajuda compensatória, ele terá uma natureza de indenização. Ela não será contemplada com o imposto de renda, nem na retenção e nem na declaração, e não será contemplada também, não será incidência de contribuição previdenciária. Ela não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, do imposto de renda e também do FGTS. Então, é uma medida que veio inserida numa medida provisória, que está falando das questões trabalhistas, mas que tem um artigo que trata especificamente de uma questão tributária. Então, o que a gente está trazendo aqui é um alerta em relação a essas questões tributárias. E mais, no caso da pessoa jurídica efetuar esse pagamento ao seu colaborador, e isso é considerado uma despesa dentro da pessoa jurídica, o que vai acontecer? Ele tem a possibilidade, se tiver no lucro real, ele tem a possibilidade de fazer uma exclusão ainda desse valor no seu ELALUR. Então, além dele se beneficiar com a despesa, né, é uma despesa dedutível na apuração do lucro real, ele ainda vai se beneficiar com uma exclusão desse valor no seu ELALUR. Então, é um benefício, né, a mais ainda em relação a essa ajuda compensatória que a legislação trabalhista, né, a medida provisória 936, trouxe para amenizar, né, ou para facilitar essas questões em relação ao trabalho. Caminhando um pouco mais aqui, para dar um espaço para o doutor Davi, né? Senão eu acabo ficando aqui com toda a apresentação. São renegociações de dívidas, né? Transação extraordinária de débitos inscritos em dívida ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Isso é coisa antiga, isso vem desde outubro de 2019. A possibilidade de transação com débitos, né, inscritos em dívida ativa, né, que não estejam judicializados, né, no âmbito administrativo e que estejam no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então,
esses débitos, nessa renegociação de dívida, nessa transação extraordinária com a Procuradoria, ela vem desde outubro, como eu disse, e ela veio juridicamente por meio da medida provisória 899, medida provisória que trouxe essa possibilidade. E estava previsto o encerramento desse benefício junto à Procuradoria da Fazenda em 25 de março de 2020. Então, 25 de março de 2020, terminaria essa possibilidade de renegociar essas dívidas por meio lá do site da Procuradoria na janela Regularize, né, na janela do Regularize. Acontece que em 25 de março, após ser terminado o prazo, a medida provisória não tinha sido ainda transformada em lei. Depois que houve a aprovação do Senado Federal, ela foi enviada ao presidente para sancionar, e ele fez isso ontem. Ele sancionou essa medida provisória ontem, e ela é a Lei 13.988 de 2020. O prazo que a Procuradoria tinha dado era até 25 de março. Depois a Procuradoria estendeu esse prazo até que ela fosse sancionada pelo presidente. E ele sancionou isso ontem. A Procuradoria, até antes do almoço, ela não tinha se manifestado se o prazo está encerrando hoje, ou se vai encerrar amanhã, ou se eles vão estender esse prazo, ou se encerrou ontem. Então vamos aguardar, para quem tem ainda uma possibilidade de renegociar essas dívidas, vamos aguardar a manifestação da Procuradoria para ver como que eles vão dimensionar se esse prazo, até quando ele está valendo, se encerrou hoje, ontem, ou se vai se encerrar amanhã. Isso está disposto lá nas portarias 7.820 e na 8457, além da Lei 13.988, que é oriunda da medida provisória 899. No âmbito também da Procuradoria da Fazenda e da Receita Federal, nós temos suspensão de prazos processuais e de atos administrativos de cobrança. Então, as portarias, e aqui, onde está dizendo ali portaria 7.820, leia-se portaria 7.821. Existe aqui uma incorreção no número dessa portaria. Então, portaria PGFN, o correto é 7.821, mais a portaria 543 da Receita Federal do Brasil. Então, os prazos para apresentação de impugnação ao lançamento ou recurso voluntário, o prazo para apresentação de manifestação de conformidade e decisão de exclusão de empresa do PERT, o prazo para oferta antecipada de garantia em execução fiscal, né? O prazo de instauração de novos procedimentos de cobrança, encaminhamentos de CDA para cartórios de protesto, instauração de procedimentos para exclusão de parcelamentos em atraso, emissão eletrônica de intimação para pagamento de tributos, notificação de lançamentos de malha fiscal da pessoa física, enfim, uma série de situações elencadas aqui, e é importante que o contribuinte veja essas portarias, que ele analise se ele está dentro dessa situação. Esses prazos estão suspensos, tá? Até por 90 dias. No âmbito da Receita Federal, eles estão até 29 de maio. No âmbito da Procuradoria, eles estão até meados de junho. Um órgão está um pouco distoante do outro aí. Mas é importante verificar essas questões de prazos processuais. Se o contribuinte tem uma manifestação de inconformidade, tem um recurso e quer entregar antes, quer protocolar antes, ok, não tem nenhum problema. A Receita está funcionando para isso, a Procuradoria está funcionando para isso. O que eles estão permitindo é que nesse período está suspenso, mas se você quiser de antemão agir, não tem nenhum problema em relação a essa ação do contribuinte. No âmbito nosso aqui, do nosso estado de Minas Gerais, onde a timidez é tamanha, aqui a timidez é tamanha em relação às questões tributárias. A gente tem um decreto que revoga por 90 dias, que prorroga por 90 dias a validade de certidões de regularidade fiscal,
suspende por 90 dias encaminhamento de processos tributários administrativos para inscrição em dívida ativa e prorroga a obrigatoriedade da nota fiscal de consumidor eletrônica para outubro e dezembro, por meio dessa resolução em 5355. Então, está abrangendo alguns contribuintes. Então, vejam que o Estado de Minas Gerais está bem tímido mesmo, né? Precisava fazer um pouco mais aí para o contribuinte, né? Já bem escaldado aqui, né? Já bem esfolado, né? Pelo governo mineiro, né? Precisava fazer um pouco mais, mas já deu aqui uma trégua. E no âmbito do nosso município, Belo Horizonte, nós temos um decreto municipal, que é o 17.308, que prorroga o vencimento de IPTU, de taxas municipais, de obrigações acessórias referente ao ISS-QN, exclusivamente para os abrangidos pelo decreto 17.304. Quem que é que está abrangido pelo 17.304? São aquelas pessoas jurídicas que tiveram seu alvará de localização suspenso. Então, a gente sabe que o governo de Belo Horizonte, né, a prefeitura de Belo Horizonte, suspendeu uma série de alvarás aí. Em relação a essa suspensão de alvarás para as pessoas jurídicas que não puderam dar continuidade ao seu negócio, eles estão dando um benefício de IPTU, né, de prorrogação de IPTU, de obrigações acessórias do ISS e de taxas municipais, né? Essas parcelas do IPTU, elas lá na frente, né, com vencimento abril, maio e junho, elas ficam diferidas aí por 90 dias, né? Então, é o que o governo do município de Belo Horizonte, né, pôde fazer. Outros municípios estão fazendo outras coisas, mas a gente tem vários municípios, a gente não consegue acompanhar todos os municípios, mas Belo Horizonte ele está trabalhando com essa situação. O prazo também, a gente já tinha dito que é o prazo para cumprimento de obrigações acessórias em relativa ao ISS-QN, né? Então tem uma prorrogação de 100 dias para esse prazo aí das obrigações acessórias do ISS. Eu já me alonguei muito, mas eu queria só encerrar essa minha participação aqui num primeiro momento, que a gente vai continuar aqui, que é o seguinte, eu acho que, eu entendo, né, esse negócio de achar, não é, eu entendo que o governo poderia abrir mão um pouco mais dos instrumentos que ele possui para poder melhorar, para facilitar as questões tributárias num momento tão difícil como esse que a gente está carregando. Eu tenho participado de outros eventos, e uma coisa que a gente está sempre discutindo lá, por exemplo, empresas que estão no lucro real e que possuem prejuízos fiscais altíssimos. Por que, não precisa nem ser alto, né? Mas por que não liberar aquela trava dos 30% para que tudo possa ser compensado dentro do exercício de 2020, em prol do emprego, em prol do caixa da empresa? Por que não autorizar que os pagamentos feitos por estimativa possam ser compensados, né? Possam, se eu tiver crédito de tributos federais, compensar esses pagamentos por estimativas por meio de um PERDECOMP? Por que o Estado de Minas Gerais ou os estados do Brasil, extremamente tímidos nessa relação, não facilitam a transferências de créditos acumulados de ICMS dos contribuintes? E ficam lá com aquela moeda podre, aguardando que algo seja feito. Eu acho que eles podem fazer muito mais e não fazem. Poderia fazer bem mais do que feito até agora. Mas, como eu disse no início, talvez seja em função desse conta-gotas. Eu vou aguardar um pouco para ver se isso vai, até onde vai, para que eu possa liberar uma coisa ou outra para frente. Mas tem situações, tem instrumentos, já fizeram isso em outras épocas, né, para salvaguardar as empresas, o business, e poderiam fazer agora também, né, a utilização desses instrumentos. Não vou me alongar muito, agradeço a todos, estou aqui à disposição para a gente falar um pouco mais aí, um pouco mais para frente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ivo.
Bom, boa tarde a todos. É um prazer poder participar desse evento sob patrocínio do Infovarejo. Já agradeço de antemão o convite feito pelo Gabriel. Espero, de alguma forma, aqui trazer algumas ideias, algumas estratégias para as empresas nesse momento, como disse o Ivo, muito difícil, um momento único, né? Ninguém jamais pensou em viver uma situação como essa. Estava pensando aqui ontem, né? Nós iríamos falar em março, se não me falha a memória, dia 26 de março, no evento do Infovarejo. Eu iria falar lá com a economista Rita Mundim sobre reforma tributária. Né? Nós iríamos falar sobre reforma tributária, perspectivas de reforma tributária. E aqui estamos nós falando sobre medidas de contenção da carga tributária nesse momento de pandemia. Quer dizer, o cenário mudou drasticamente em pouco tempo, né? Ninguém esperava, de fato, viver o que estamos vivendo hoje. Mas, enfim, a realidade está posta e nós temos que agir. E agir no sentido de preservar as empresas. As empresas têm que passar por esse funil, por essa tempestade. Nós temos que sair do outro lado, né? E, portanto, sair do outro lado significa, basicamente, gerenciar caixa e liquidez. Sairão do outro lado as empresas conseguirem fazer isso melhor. E um dos pontos, um dos gargalos na gestão do fluxo de caixa de todas as empresas é o tributo, não há dúvida, e nós precisamos pensar nisso agora. O doutor Ivo trouxe vários cenários, né, legislativos, de redução, de suspensão, de parcelamento, enfim. E eu fico pensando nisso e vejo um cenário mais ou menos assim. A carga tributária brasileira, ou o sistema tributário brasileiro, é quase que um trem descarrilhado em alta velocidade. Não é? Para você parar esse trem, essa máquina que está desgovernada, que está sem trilho, é muito difícil. Então, vocês vejam a quantidade de normas que o governo tem que despejar para tentar disciplinar reduções, diferimentos, suspensões, parcelamentos especiais. É uma quantidade de normas que está saindo todo dia. A gente fica louco, porque a gente fica tentando monitorar isso o tempo inteiro e cada dia sai uma coisa diferente. Por que isso? Porque, de fato, gente, o sistema tributário brasileiro, se sob o ponto de vista da carga, percentualmente sobre o PIB, não é dos maiores do mundo, e não é mesmo, está na média, tem lá seus 34% do PIB, é certamente o sistema tributário mais caótico, mais complexo do mundo. Pra vocês terem uma ideia, nós convivemos hoje com cerca de 63 tributos vigendo. Cerca de 84, 85 obrigações acessórias diferentes. Quem é contador que está aí no webinar sabe do que eu estou dizendo. São quase hoje 400 mil normas tributárias vigorando, entre leis, medidas provisórias, decretos, portarias, 400 mil normas tributárias vigindo no país. Quer dizer, é um cenário de guerra, um cenário caótico. As empresas gastam, em média, 65 bilhões ano para cumprir obrigações acessórias. Né? É mais ou menos em torno de 1,2% do faturamento das empresas que é gasto para cumprimento de obrigações acessórias. Esperava-se um cenário de descomplicação da carga tributária num processo ou num projeto de reforma tributária, e acho que isso nós vamos ter que aguardar mais um pouco diante desse cenário de guerra que a gente está vivendo. Bom, pensando em caixa, pensando em preservar empresa e empregos, olhando para a legislação que está posta aí, como disse bem o Ivo, ainda é muito tímida, tem muita coisa que poderia ter sido feita. O Estado de Minas Gerais, por exemplo, não falou nada a respeito de ICMS. Belo Horizonte não falou nada a respeito de ISS. O governo federal não falou nada a respeito dos demais tributos. Quer dizer, foi feita alguma coisa, sim, mas de forma muito tímida. E quais são as alternativas que a empresa pode ter em relação ao que está posto e em relação ao que pode ser feito? Bom, aí nós vamos lá na legislação, vamos ver um parcelamento especial que foi dado para débitos inscritos em dívida ativa. Né? O Ivo falou disso lá, débitos que já estão sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda. Aí eu pergunto, por que se dá um parcelamento desse para quem tem o débito inscrito em dívida ativa e não se concede igual parcelamento para quem tem, por exemplo, débito sob administração da Receita Federal do Brasil? Para mim não faz o menor sentido.
né? Aqui eu quebro a isonomia, que é um princípio da Constituição, isonomia no sentido de tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente. Por que eu posso dar um parcelamento especial para quem está com o débito já inscrito em dívida ativa, quer dizer, deixou a cobrança estourar, já não fez nada, e aquele que está lá administrando o débito na Receita Federal não pode ter igual benefício. E todas as perguntas que nós fazemos aqui, senhores, vão desaguar para uma única resposta. Como eu não tenho isso posto na legislação que hoje vigora, eu tenho que buscar uma salvaguarda. Essa salvaguarda é o judiciário. Nós temos que ir ao judiciário. Então, tudo que eu disser aqui são estratégias de judicialização para estender, para esticar a corda ou limite desses benefícios que foram dados, como o Ivo muito bem disse, de forma muito limitada, de forma tímida. Então, o primeiro ponto é o parcelamento, essa indagação, eu coloco à discussão. Por que não diferir em iguais condições os demais tributos federais? Por que falamos só de PIS e COFINS e não falamos de imposto de renda de contribuição social sobre o lucro? Quer dizer, essa é uma outra pergunta que também deve ser respondida nos balcões da justiça. Temos que judicializar também essa questão. Por que não diferir o ICMS? Não é? Nós estamos vendo os estados num movimento, no meu modo de ver, perverso, de buscar recursos na União muito acima do necessário, quebrando a questão da responsabilidade fiscal e a questão orçamentária, mas não fazendo nada, absolutamente nada, em relação aos seus contribuintes. Quer dizer, por que o Estado de Minas Gerais não poderia, como o Ivo bem disse, diferir também o ICMS? Por que o prefeito aqui de Belo Horizonte também não poderia, e o prefeito de demais municípios, diferir o ISS? Né? São pontos que merecem do contribuinte um pensamento e uma ação. Não é? O pensamento no sentido de fato, olha, isso aqui está errado, não pode ser assim, e a ação é movimentar o judiciário na busca dos seus direitos. Fundamentação legal para isso, eu não vou ficar aqui discutindo isso, não é a plataforma em nenhum momento, mas existe farta fundamentação legal para sustentar cada um desses pedidos, cada um dessas demandas, ok? Agora, a empresa precisa gerir o caixa. Senhores, os contribuintes precisam olhar para o passado. Muita coisa aconteceu em relação à carga tributária brasileira de forma ilegal, de forma inconstitucional. Pagamentos indevidos foram feitos no passado de tributos que a empresa pode agora pleitear a recuperação, a restituição, a compensação, enfim. Né? O doutorinho falou do sistema S, né, que teve uma redução lá legislativa, né, tem uma norma aí que reduziu as contribuições do sistema S. Mas vejam, que coisa impressionante. Tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que para esse tema é a mais alta corte, é a quem compete falar sobre isso. Tem uma decisão do STJ que não é antiga, é recente até, que sustenta que o limite, a base de cálculo dessas contribuições a terceiros, e quando eu falo contribuições a terceiros, não são só aquelas contribuições ao sistema S. Estou falando de SEBRAE, eu estou falando de INCRA, estou falando de salário e educação, todas aquelas contribuições que compõem lá aquele epígrafe terceiros, lá na minha GFIP, nas minhas obrigações sociais. O STJ só disse uma coisa: a base de cálculo dessas contribuições é limitada a 20 salários de contribuições, ou 20 salários mínimos, o que significa 21 mil reais. Então, se vocês imaginam uma empresa que tem uma folha gigante, vamos imaginar lá, tem lá R$1 milhão de folha de salário, paga a contribuição a terceiros sobre R$1 milhão, deveria recolher sobre 21 mil reais. Isso de forma retroativa nos últimos 5 anos. Né? Judicialização, busca de resultado, busca de crédito fiscal, agir de forma inteligente com o que nós temos para elastecer ao máximo o limite desses incentivos ou desses benefícios fiscais que foram dados, como o Ivo disse, muito a conta-gotas. Né? E aí nós falamos do sistema S, das contribuições a terceiros, temos que falar da exclusão do ICMS, do PIS/COFINS, ou do ISS do PIS/COFINS, temas que já foram decididos pelo Supremo Tribunal Federal. Podemos falar de revisão de créditos de PIS/COFINS,
Podemos falar das contribuições de fundo de garantia, 10% nas rescisões imotivadas. Podemos falar das contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias. Aqui são pílulas, senhores e senhoras, pílulas, exemplos do que a empresa pode, de forma inteligente, olhando para o passado, buscar resultado para o presente e para o seu futuro, num cenário de guerra, num cenário de absoluto desconforto, em que as empresas estão pensando em demitir, algumas já demitindo, claro, muitas fechando, né? Mas a grande maioria querendo o quê? Querendo se preservar, querendo passar disso. Então, nós temos que agir com inteligência. Com o que o governo deu e tem dado, a gente consegue alguma coisa. Mas é muito pouco para o tamanho da crise que nós vivemos. É muito pouco. Nós estamos falando de empresas. Ontem, conversando com um empresário, cliente nosso, que despencou de um faturamento de 10 milhões de reais mês para 500 mil reais. Quer dizer, uma empresa dessa pode pagar tributo? É justo que o governo do estado de Minas Gerais ainda cobre o tributo desse cara num período desse em que ele simplesmente, praticamente, está deixando de existir? Não vou, evidentemente, me estender em relação à fundamentação legal de um pleito desse. Fundamentos existem e são muitos. É isso que eu queria deixar claro para os senhores. Enquanto isso, tentando passar o slide aqui, peraí. Enquanto isso, os nossos maravilhosos congressistas, que estão lá encastelados, né, com benefícios de toda ordem, altíssimos salários, verbas indenizatórias de todo tipo, verba de patrocínio e gabinete, verba de paletó, falo do Congresso, mas falo dos altos funcionários públicos também, falo do Judiciário, falo do Ministério Público, quer dizer, uma casta que sempre se usou e se beneficiou de quem produz nesse país. O que esse pessoal está querendo ainda depois disso tudo? Olha para vocês verem o nível das propostas, algumas delas que circulam no nosso Congresso. Instituição de imposto sobre grandes fortunas. Está lá no Congresso e o pessoal adora essa discussão. Instituição de empréstimo compulsório. Eu nem lembro mais qual foi o último empréstimo compulsório que foi instituído nesse país. Nem lembro quando. Estão lá falando disso. Voltou à pauta a tributação de dividendos. Quer dizer, a empresa já paga o tributo e quando distribui o resultado do seu sócio tem que pagar de novo. Gente, o pacote de maldade é de uma crueldade sem fim. Sem fim. Né? Então, assim, há que existir também um movimento do empresariado coordenado, e isso eu sinto falta demais, eu não vejo as entidades de classe, as entidades empresariais patrocinar essa discussão. Mas há que existir uma voz de quem produz no meio dessa confusão. Porque simplesmente as empresas estão sendo destruídas, estão sendo dissolvidas, né? E ainda querem colocar pá de cal em quem produz, com esse discurso de criação ou majoração de tributos. Né? Então, nós temos que também ter essa análise diante desse cenário de guerra que nós estamos vivendo, que evidentemente ninguém queria viver, mas que nós precisamos sair dele. O cenário é esse, nós temos que preservar as nossas empresas ao máximo e procurar sair do outro lado vivos e inteiros, né? Em linhas gerais, era isso que eu queria dizer, não, é isso que eu digo, né? Deixando esse recado para os senhores, de pensarem sempre de forma inteligente em relação aos seus tributos, em relação ao que fizeram no passado, em relação às medidas atuais e no que elas podem ainda nos favorecer mais com instrumentos de judicialização, de ir ao judiciário. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite, obrigado pela presença de todos, doutor Ivo, brilhante, como sempre. Os nossos contatos estão aí ao final, nosso e-mail, nosso telefone, as redes sociais, o site da Andrade Silva. Temos muito material produzido sobre a questão legislativa do Covid, questões trabalhistas, até vi algumas perguntas trabalhistas aqui. Se vocês consultarem o site da Andrade Silva, nosso blog, em nossas redes sociais, vocês vão encontrar muito material lá legal, tá bom?
Muito obrigado e até a próxima oportunidade, viu, Rodrigo? Muito obrigado, doutor Ivo, doutor Davi. Doutor Ivo, acho que o som está dando eco, não sei se as outras pessoas estão, quando o Davi estava falando. Tá ok agora, aqui comigo? Deixa eu fazer o teste quando eu falo. Melhorou. Senhores, muito obrigado pela apresentação, pela explanação. Foi realmente uma aula. Agora nós vamos abrir para perguntas. Pessoal, já selecionei algumas perguntas, mas podem ir enviando. Eu coloquei alguns blocos aqui. Acho que essa exposição do Dr. Davi foi muito pertinente, né, dentro da gravidade do problema que a gente está vivendo. O doutor Ivo deixou isso muito claro também, sobre a questão da timidez das ações, né? O que nos preocupa agora, olhando um pouco do ponto de vista dos empresários, assim, estando no lugar dos varejistas, principalmente, é a questão do caixa. A gente sabe que a empresa ela pode passar por alguns períodos de, vamos dizer, resultado econômico negativo, mas se você não tem caixa, se a empresa não tem caixa para suportar aquele momento, é o caixa oxigênio da empresa. Então, eu vejo que essas medidas elas vêm ajudar nesse ponto, mas no caso de varejistas, por exemplo, assim, é um tipo de negócio que depende de fluxo, né? Por exemplo, a folha de pagamento, normalmente ela corresponde a um pequeno percentual do faturamento. Então, algumas medidas na frente são importantes, são relevantes, mas quando a gente olha para o todo, não, de forma alguma, não, vamos dizer, é tímido. Porque esse termo foi muito bom. Eu gostaria de... Assim, está tendo um retorno ainda de voz. Eu acho que ainda deve ser o Ivo, faz um teste, abaixa um pouco o som. Eu baixei aqui, vê se... Vamos ver. O som ainda está dando eco, agora parece que melhorou bastante. Agora comigo. Bom, então, eu coloquei algumas perguntas em blocos aqui. Em relação à questão dos tributos, teve uma pergunta sobre o Simples Nacional. Existe a opção, né, nesse caso, acho que é uma exceção, mas do não prorrogamento, pagar a guia da forma... Ao invés de parcelar? Isso. Eu não vejo nenhum problema. É uma opção do contribuinte fazer o pagamento do tributo. É aquilo que eu falei, tem algumas situações que não tem como você fazer. Por exemplo, essa redução do sistema S, ela já vem automaticamente reduzida, né? É um caso que é de redução mesmo. Mas em relação a prorrogações de qualquer outro tributo desse aí, se o contribuinte entender que quer pagar, que pode pagar na data original, sem problema algum, pode ser feito o pagamento, sim. Tá. Tem uma outra pergunta aqui do Bruno Stancioli. Qual a expectativa sobre uma eventual edição do ato normativo por parte do Executivo do Estado de Minas Gerais para a prorrogação do pagamento do ICMS, tendo em vista que o decreto 47.913, de 8 de abril, ou seja, bem recente, uma semana atrás, nada disciplinou sobre a matéria? Não sei se talvez esteja muito recente para dizer, Ivo. Na realidade, a gente não vê, como comentamos aqui, eu, doutor Davi, a gente comentou, a gente não vê um movimento mais incisivo do governo de Minas para essa situação do ICMS. O que a gente acompanha por telejornais, por jornais, por internet, é que o governo está necessitando também de caixa, ele também está com dificuldade de caixa. Não sei até que ponto, a gente não conhece a estrutura financeira interna lá do governo, mas eles também têm uma dificuldade, né? Eu acho até o momento um pouco complicado, um pouco difícil. A gente está vendo que é uma coisa que está meio assim, conta-gotas, né? Pode até ser que amanhã ou depois, ou no próximo mês, tenha aí a possibilidade de uma suspensão, ou de uma prorrogação, ou mesmo de um parcelamento dos valores do ICMS. Eu queria até complementar a resposta. Eu acho improvável, ao extremo, que o Estado de Minas, qualquer Estado, faça alguma coisa em relação ao ICMS, sabe? Pouquíssimo provável. O Estado de Minas Gerais aqui está dizendo que nem tem prazo para pagar salário do funcionalismo público. Estão lá se socorrendo numa PEC lá do Rodrigo Maia para
para extorquir, a palavra é essa, extorquir o federal. Quer dizer, eles não têm nenhum movimento orquestrado e ordenado para conter as próprias contas. Nunca tiveram, a verdade é essa. E agora, muito menos. Não vão acenar para o setor produtivo com nenhuma redução, mas vão observar uma queda fiscal, uma queda de arrecadação tremenda, que a realidade é essa. As empresas estão fechando, né? O comércio está fechando, está fechado, muitos não vão reabrir, e eles vão sentir, o governo vai sentir, os estados vão sentir na arrecadação. Quer dizer, é triste, mas eu acho que não vem nada, absolutamente nada do estado em relação ao tributo. Né? E tem uma coisa, né, que é interessante a gente falar, que a gente sai, talvez, de uma crise da saúde, né, uma crise sanitária, e vamos cair numa crise social terrível. O pessoal não imagina. Se você verificar por meio do Google aí, você vai ver que os Estados Unidos, lá já se perderam 20 milhões de empregos, né? Isso, se acontecer aqui no Brasil, a dificuldade que a gente vai ter aqui para poder trazer isso de volta, essa questão social de volta, vai ser muito complicada. É bastante complicado. Falando um pouco agora sobre a Folha, até vou destacar aqui essa dúvida aqui do Rogério, que é a MP 936, no seu artigo, as medidas de que trata o artigo 3º serão implementadas por meio do acordo individual. É aquela medida que até gerou uma certa repercussão com o Lewandowski, né, sobre a suspensão, né, do contrato e tal. E redução. No caso, a pergunta bem objetiva, seria a remuneração total, o salário mais adicionais, provavelmente aí, comissões, hora extra, etc., ou só o salário registrado na carteira? Parece-me que o artigo fala algo sobre o salário efetivamente, né? É algo que até a gente tem que verificar com a nossa estrutura mesmo, do pessoal trabalhista, mas lá está falando especificamente salário. Eu entendo particularmente que seja salário, né? A questão do salário, que não seria a remuneração. Mas é algo, depois, Gabriel, se você puder me transmitir essa questão, para que a gente possa dar uma resposta concreta para o nosso participante, que vai ser interessante. A questão muito trabalhista, né? Está fora um pouco do escopo aqui na apresentação, mas aí a gente manda lá para a área trabalhista do escritório, a gente responde ele por e-mail. Bacana. Então, até a Rogério fez a pergunta, a gente vai deixar depois o slide com os dados do Dr. Ivo e do Dr. Davi, não deixa de enviar a pergunta não, até agradeceu o Rogério. Legal. Ainda nessa questão da Folha, o Dr. Davi falou muito sobre a questão da judicialização, né? Vai ser uma saída aí para a maioria dos empresários, apesar de que se nós estamos em uma crise de liquidez no sentido de caixa, não resolve o problema também do curto prazo, né, doutor? Sim. É uma questão para a gente depois tentar recuperar um pouco do prejuízo ou tentar ajudar a pagar essas contas que vão ficar prorrogadas. Sobre essa questão, foi feita uma pergunta aí especificamente sobre os 10% do ICMS, né? O José, é possível reclamar esse valor de 5 anos para trás? Porque isso eu também não sabia. O 10% do fundo de garantia, se não fala a memória, pergunta, né? Isso. Pode. Tudo aquilo que eu falei ali, que são pílulas, né, são exemplos de possibilidade de recuperação de créditos fiscais, todos eles envolvem os últimos 5 anos. Então, tudo que aquilo foi falado ali, a possibilidade é de recuperar o que foi pago nos últimos 5 anos. Gabriel, só para complementar, você falou muito bem, são efeitos que podem ser alcançados mais adiante, né? São ações judiciais, enfim. Mas existem algumas situações e que merecem a inteligência da empresa, merecem o olhar da empresa, que podem trazer um efeito caixa mais imediato. Aí eu falo de questões fiscais que já foram resolvidas, já foram decididas, já não há mais discussão judicial a respeito, e aí o contribuinte pode, com a inteligência, trazer esses créditos fiscais de imediato no cenário de compensação. Aí a gente tem um efeito caixa dentro do cenário de crise, né? Isso é possível, dentro de um trabalho de inteligência fiscal, ser atingido, ser alcançado com eficiência. Entendi, bacana.
Teve uma pergunta sobre obrigações acessórias, né? O SF e o SCD não tivemos prorrogação, mas vocês esperam algum tipo de prorrogação nesse sentido? Qual que é a opinião de vocês? Sinceramente, eu espero, né, que isso possa ser prorrogado. O SCD, nós temos o vencimento agora em maio, o SF em junho, mas não tem nenhum movimento também da Receita Federal em relação a isso. Então, pode acontecer aí, dentro desse conta-gotas, né, não só nas questões do pagamento, de prorrogação, mas as questões das obrigações acessórias, pode acontecer que a Fazenda venha disciplinar uma prorrogação aí no início de maio, mais ou menos por aí. Tá. Só retomando que o Bruno, ele fez a pergunta sobre o ICMS, a que a gente comentou acima, né, ele continua a dúvida dele depois que vocês responderam. Tendo em vista a resposta, né, sobre a prorrogação do ICMS, o estabelecimento de novo regularize com regras de amortização de juros e multa nos moldes do governo Pimentel, seria uma saída? Se sim, qual a expectativa dos doutores sobre a probabilidade dessa nova instituição do programa regularize nesses moldes? Seria uma ótima alternativa. Nós estamos acompanhando lá em Brasília, né, Ivo, uma legislação de Brasília que está instituindo um programa lá, se me falha a memória também, regulariza, um nome assim parecido, recupera, uma coisa assim, muito agressivo de parcelamento de débitos fiscais, com reduções relevantes, pagamentos muito alongados, redução de juros e multa. Aí, por que isso? Por que não se criar um cenário desse aqui em Minas? É disso que eu falo. Não vamos conceder diferimento de ICMS, não. Mas por que não se criar um plano agressivo de parcelamento do ICMS atrasado, por exemplo, permitindo que as empresas possam, de alguma forma, regularizar esse passivo? E nós estamos falando de uma questão também importante, né? Não sei se todos têm conhecimento disso, mas o Supremo Tribunal Federal, numa decisão, acho que do ano passado, criminalizou a falta de recolhimento de ICMS. Quer dizer, as empresas ainda estão submetidas numa crise dessa, sem caixa para pagar funcionário nem nada, ainda está respondendo criminalmente de sócio lá, porque não recolheu ICMS declarado. Vejam que coisa, vejam que cenário. Então, assim, não vamos diferir o ICMS, não. Então vamos ceder um parcelamento do ICMS vencido até 30 de junho, 30 de setembro, sei lá o quê, com redução de juros, com redução de multa, parcelando em 240 meses. Quero ver um empresário que não vai querer, se aquele empresário vê chance de sair lá na frente, sabe? Então, assim, é um pensamento muito tacanho, muito pequeno, muito infeliz no momento desse, que quem tem que ser preservado não é funcionário público, não é político, não é nada. É o empresário, é o emprego. Quem gera riqueza no país não é governo. O governo não gera riqueza nenhuma, o governo toma riqueza. Né? Quem gera riqueza é o empresário, e esse tem que ser preservado. É esse que eu estou vendo que ninguém está... A preocupação acontece, vamos lá, cria uma medidazinha assim, aí vem um ministro maluco do Supremo e dá uma liminar e revoga a medida. Então, assim, é um cenário triste. É triste. Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje, né, como diz o outro. Bom, agora partindo para algumas perguntas, duas perguntas para a gente finalizar mais abertas, apesar de não ser o objeto aqui da discussão, porque a gente falou mais sobre o direito tributário, né? Nós tivemos uma pergunta aqui do Igor. Se um funcionário não estiver respeitando isolamento, tem um respaldo jurídico para afastá-lo da empresa, como uma atitude de segurança para outros funcionários? Aí, doutores, assim, fiquem muito à vontade se não quiser responder, porque acho que foge um pouco do tema, mas já que a gente tem de direito. Muito trabalhista aí, né? A gente é meio voador no trabalhista. A doutora Bianca, que é a nossa especialista lá, e a gente faz o seguinte, pega essa pergunta dele, a doutora Bianca vai responder com o maior cuidado por e-mail para ele, viu? Assim, não... também, porque a gente aqui no tributário, a gente entende 10%, no trabalhista a gente não entende nada. Isso aí. Acho que assim, não como especialista, né, mas existem as opções aí de férias, né, tem com aviso prévio de 48 horas.
E acho que, assim, sempre um bom senso e uma organização, acho que se resolve. A gente teve até uns casos aqui de férias mesmo, colocar algumas pessoas de férias que não fazia sentido, recepcionista, faxineira, etc., que a gente está 100% home office aqui. Falando não como professor de direito do trabalho, que eu não entendo bolhufas, mas falando como empresário. Se eu tenho uma norma ditada pela empresa que determina uma forma de trabalhar no meio dessa pandemia, e o meu empregado insistentemente submete a risco essa regra, submete a risco os demais colaboradores, eu estou aí num ambiente até de justa causa, né? Estou falando aqui como empresário. Pô, tem uma norma escrita, um regulamento, você tem que agir dessa e dessa forma, você não age assim, você não age assim de novo, você não age assim de novo. Aí eu estou falando já como empresário, né? Não se adequa, meu querido, dá licença, porque tem gente que quer, né? Uma coisa assim. Mas o pessoal concordou bastante com vocês, viu? Porque até já tem algumas sinalizações, manifestações aí. Bom, para fazer uma pergunta para a gente fechar, usar uma pergunta aqui do Pablo. Do Pablo? Não, até do... Porque eu não marquei aqui, desculpa, mas para a gente fazer um fechamento e vocês fazerem as considerações finais, passando esse período, doutor Davi e Ivo, na opinião de vocês, quais seriam as principais medidas a serem adotadas pelas empresas para aliviarem o caixa? Seria a busca de diferimentos, agilidade na recuperação e utilização de créditos, judicialização? Então, para a gente fechar aqui um pouco do que vocês exporam, passando esse período, quais são as orientações dos senhores para os empresários e profissionais presentes? Bom, vou falar um pouquinho, se você quiser. Fica à vontade. Você quer que eu responda também a pergunta do Pablo, que eu acho que é importante? Pode ficar à vontade. A do Pablo foi, doutor Davi, você acredita na modulação dos efeitos sobre o PIS/COFINS na base do ICMS? Essa é a discussão aí que o Pablo está dizendo, a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão, né? Aquela discussão sobre a exclusão do ICMS do PIS/COFINS, que o Supremo já decidiu, né? Um tema muito importante. É uma daquelas possibilidades que o empresário tem de trazer caixa imediato. Eu acredito, o Supremo já adiou, né, esse julgamento, acho que 2 vezes, final do ano passado, agora 1º de abril. Seria 1º de abril, eles adiaram, tiraram de pauta sem data, né? Sem data, né? E assim, do histórico do Supremo criar um cenário de o contribuinte é o malvado e o governo é o bonzinho. Então, vamos modular. Eu acho muito provável a modulação no seguinte sentido, preservando aquelas empresas e contribuintes que ingressaram com suas ações judiciais. O Supremo já fez isso, o varejo conhece bem o termo, o Supremo fez isso em relação ao ICMS, substituição tributária. Né? Nós temos vários clientes que ganharam essa demanda porque tinham ações anteriores. O Supremo falou, não, daqui para frente, só o Estado que regulamenta, daqui para trás, quem tem ação ganha. Então, acho que isso deve acontecer no PIS/COFINS também. Do histórico do Supremo e principalmente no ambiente desse, em que o orçamento vai estar muito afetado, né? O fato é esse, o governo vai estar com caixa e orçamento muito abaixo. Então, assim, modulação, que eu acredito que vai ser nesse sentido, preservando quem tem as ações judiciais. Quem tem vai ter o crédito para trás. A outra pergunta que eu quero, Gabriel... A outra pergunta para a gente finalizar, na opinião de vocês, quais são as medidas uma vez que a gente passar dessa crise, normalizar, que vocês orientariam os empresários e profissionais da área fiscal a tomarem? Assim, para a gente fechar. Inteligência. Trabalhar com a inteligência a questão fiscal. Eu ainda ouço de muitos empresários a seguinte frase: não, doutor, eu não vou mexer lá atrás, não, que meu telhado é de vidro. Isso eu ouço demais. Então, eu não vou buscar o que eu tenho, não, porque eu tenho medo do governo buscar o que eu devo. Gente, o governo vai buscar o que vocês devem de qualquer situação, de qualquer jeito. Hoje nós estamos num ambiente eletrônico de fiscalização, né? Na FD, no SPED. Então, o que a gente está fazendo de errado já está lá na Receita Federal, na Receita Estadual, para eles já nos fiscalizarem. Na verdade, nós estamos nos fiscalizando.
Então, deixar de exercer o direito não é inteligente, principalmente num cenário desse, em que eu preciso de alternativas de caixa. Hoje, as empresas, a gente tem muito cliente do varejo, a gente atende muito setor, muitas empresas do varejo estão passando por essa crise agora, abastecidas de créditos fiscais, de ações judiciais que transitaram no julgado agora, e que nós ajuizamos há décadas atrás, a verdade é essa. ICMS, fusão de ICMS, PIS/COFINS. Nós temos já uma centena de empresas se beneficiando do crédito. ICMS, subvenção tributária. Já temos uma centena de empresas beneficiando do crédito por decisões transitadas em julgado. Gente que pensou lá atrás, vamos fazer isso aqui, porque o não eu já tenho, no máximo eu posso ter o sim. Então, essas empresas estão passando da crise abastecidas de crédito, abastecidas, portanto, de caixa. Mas agora não dá tempo. Sempre dá, gente. Sempre tem que fazer. Sempre tem que dar o primeiro passo, né? A gente tem sempre que agir. Aí, assim, é inteligência. É olhar para trás, com inteligência. É olhar para frente, estruturar todas as medidas possíveis de diferimento e de postergação dos tributos. E é olhar para o negócio. A carga tributária do meu negócio é inteligente. Hoje eu estou no melhor cenário fiscal que eu poderia estar. Gente, simples é um tiro no pé. Tem que olhar muito a questão do simples. Muita gente gosta do simples. Mas na hora que a gente faz uma simples conferência, uma simulação meio que boba do tributo que ele paga no simples, que pagaria em outros regimes, né, Ivo? A gente vai ver que o simples é uma bobagem muito grande, que ele está achando que ele está ganhando e ele está perdendo muito. Então, olhar para a inteligência, olhar com a inteligência para o negócio, olhar para o passado para ver o que fez, o que pode se voltar de caixa, e olhar para o futuro para estruturar toda a possibilidade de diferimento possível. Trabalhar em todas as... É um coquetel, viu, Gabriel? É um coquetel. E passa também, Davi, se você me permitir, e participantes, das questões societárias também. Muitas vezes nós temos algumas questões societárias que muda, né, toda a estrutura de uma empresa, consequentemente muda a sua forma de tributação, diminuindo a carga tributária, né, fazendo um planejamento bem consistente, né, em relação à questão de tributos, né? Isso aí, exatamente. Senhores, muitíssimo obrigado pela aula, pelo tempo de vocês dois, doutor Ivo, doutor Davi. Muito agradecendo, obrigado. A gente está passando por um momento único, né, muitas empresas estão passando, né, vai ser uma prova para cada um, e passar, como o doutor Davi deixou muito claro, com inteligência. A gente vê nesses momentos, é interessante que a gente vê aqueles empresários que se prepararam, fizeram o dever de casa, estão, né, mais preparados para passar por esse momento. Então, é nesse momento de dificuldade que a gente vê que um esforço adicional num momento de calmaria pode fazer muita diferença. Mas, de qualquer forma, tem alguns elementos, tem algumas ferramentas para serem utilizadas. Nós vamos disponibilizar esse webinar na nossa... Vou deixar aqui... Na nossa página, é só entrar em materiais gratuitos aqui, webinars. A gente vai disponibilizar esse webinar. Já conversei com o doutor Davi. Está autorizado, né, doutor? Sim, super autorizado. Utilizar essas informações da melhor maneira possível. Tá? E realmente gostaria de agradecer o tempo, né, dos dois, que nos brindaram aí com muito conhecimento. Agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco, né? Chegamos a ter aí 95 pessoas na sala, sucesso total. E agradecer também os apoiadores do Infovarejo, que acreditam nessa iniciativa de compartilhar conteúdo, conhecimento com o setor. Avanço, SI, Troco Simples, Brinks, Neros, ATS, Conciliador e Supercompras. Como o doutor Davi comentou, nós tínhamos dia 28 de março o Congresso Infovarejo, estava programado, o doutor Davi iria proferir uma palestra com a Rita Mondin sobre a reforma tributária. Infelizmente, não podemos fazer, mas a gente já tem uma data marcada para o segundo semestre. A gente está esperando, ao invés de fazer a oficialização, a gente já está tudo marcado, né, o doutor Davi sabe, ver como vai o andar, se a gente também posterga mais um pouquinho, ou se a gente vai conseguir fazer ali logo no início do segundo semestre. Muito obrigado.
foi uma discussão muito rica, a gente acabou conversando mais do que direito tributário, né? Eu acho essa visão, eu sou economista, então, assim, a visão também é mais ampla do que direito, passa também por economia, a gente está lidando com um Estado que está quebrado e passando por uma situação muito delicada e que, nesse momento, se ele estivesse fazendo o dever de casa dele, né, a gente poderia suportar a sociedade, os empresários, os empregos nesse momento. Uma vez que nossos governantes não tiveram essa responsabilidade, essa conta vai ficar, mais uma vez, para a classe produtiva, para todos nós. Então, seja o que Deus quiser, mas eu tenho certeza, eu sou otimista, acho que o brasileiro, o empresário brasileiro é resiliente por natureza, e sem dúvida nenhuma, como falaram, achei muito interessante, fazendo um comparativo da impressão dos empresários no Brasil e outros empresários no resto do mundo, né, de outros países desenvolvidos. E viram que o empresário brasileiro, ele está otimista em relação aos outros, porque já é da natureza dele, da história dele, viver crises, né? Essa não vai ser a primeira, toda crise a gente acha que não vai passar, mas passa. Então, fica o aprendizado, mais uma vez, de ter um bom planejamento, né? Fazer sempre o dever de casa, né? Buscar ter uma melhoria contínua dos processos, né? da estrutura legal, porque no Brasil isso é particularmente muito importante, né? Não tem como a gente ter uma empresa sustentável se não tiver um bom planejamento tributário, organização fiscal. Para isso é preciso especialistas no assunto, mas também bons profissionais, sistemas de informação. Então, é um aprendizado para nós, né, doutor Davi, doutor Ivo? É isso aí. Nós aqui agradecemos, Gabriel, o convite, estamos, Davi, né, e eu à disposição de vocês aí, quando for preciso. Pessoal, então, mais uma vez, obrigado. Vou terminar aqui com o slide da Andrade Silva. E até a próxima. Amanhã a gente tem, ao longo dessa semana, tem mais 2 webinars. A gente se encontra aí. Grande abraço. Até a próxima, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.